vez com o Dr. Gustavo Nunes, médico ortopedista, uma das maiores referências no Brasil em pé e tornozelo. E hoje a gente recebe com muita honra esse grande craque, o Washington Stecanella Cerqueira. Eu vou fazer uma breve história dele, né, que tem uma carreira que o levou ao Guinness Book, marcando cerca de 500 gols, sendo apenas 34 em 2004. É muito gol, viu? É muito gol. Aí foi artilheiro brasileiro e parece que até hoje mantém esse título. No recorde até hoje. Desculpa aí. Entrou na calçada da fama em 2023, juntando seus pés, ao Pelé, Garrincha, Rivelino e alguns outros craques. Fez história em vários times, mas a sua inesquecível marca foi a semifinal da Libertadores em 2008, quando cabeceou aos 47 minutos do segundo tempo. Eu assisti esse jogo. E fez seu gol sempre lembrado. E daqui a pouco ele mesmo vai contar por que o seu nome é Washington Coração Valente. Dr. Gustavo é médico, especialista em pé e tornozelo, uma das maiores referências brasileiras na ortopedia, e aqui estamos na clínica dele, que atende exatamente atletas e dá apoio a times e atletas e tal. Então, doutor Gustavo, acho que é a sopa no mel aqui hoje, né? Sim, bom demais. Primeiramente, agradecer a vocês, principalmente o Washington, por separar um tempo aqui para estar com a gente sabe da correria, né? E é um prazer estar aqui com você, né? Sou fã do seu trabalho. Obrigado, e para mim é uma honra estar aqui com você para falar um pouquinho disso de pé e tornozelo e lesões esportivas no futebol, né? Ele já está com o pé ali na mão, como todo mundo pode ver, e eu queria começar, Washington, falando exatamente que você passou por muitas lesões durante a sua carreira, como todo atleta, especialmente todo jogador. Você pode contar alguma especial que ele marcou, assim, alguma entorse de tornozelo, algo assim? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, Mônica, mais uma vez, né? De anos nós somos conhecidos, grandes amigos, né? E agora o doutor Gustavo também, um prazer de poder estar aqui na sua clínica, doutor, e saber que o seu belíssimo trabalho aí em frente aos atletas que passam por esse tipo de lesão, independente do esporte, né? E também para as pessoas que não são atletas, mas também que passam na vida a desaventura de torcer um tornozelo ou fraturar, enfim, e que você trata tão bem. Então, obrigado pelo convite e é um prazer de estar aqui juntamente com vocês. Mônica, eu tive uma lesão, para mim foi uma das mais graves, né, da minha carreira, claro que teve diversas, mas eu considero essa como uma das mais graves, foi quando eu rompi os ligamentos do tornozelo. Tive foi uma jogada, eu estava jogando no Caxias, do Rio Grande do Sul, e estava prestes inclusive na época, eu estava prestes a acertar o contrato com o Grêmio, e eu fui jogar em Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul, e eu estava numa fase muito boa na época, e eu estava indo em direção ao gol, o zagueiro deu um carrinho, e me pegou o tornozelo, eu estava com o pé apoiado, não teve como eu saltar e sair do lance, e aí com o pé apoiado, aí o zagueiro me deu a entrada, né, uma solada, e meu tornozelo virou e rompeu os ligamentos, né? Então, e foi um rompimento muito grave, e ali fui para a cirurgia. Ali não tinha outro caso, o doutor depois vai explicar melhor, mais tecnicamente, mas foi onde eu fiz a cirurgia, minha primeira cirurgia da minha carreira do futebol, assim, né? Primeira séria cirurgia. Por quanto tempo fora? Eu fiquei... Ali foi naquela época, eu fui em outubro. Foi em outubro quando eu sofri a lesão, no início de outubro, enfim. Aí eu só fui retornar ao futebol em janeiro, porque também já veio as férias, né? Sim. E aí eu fiquei aquele período do pós-cirurgia, depois a recuperação da fisioterapia, que é importante tanto como a própria cirurgia. Isso a gente vê agora no decorrer do futebol, hoje a modernidade chegando, muitas coisas avançando, principalmente a medicina esportiva, né? Mas essa foi a primeira, realmente foi na minha lesão. Eu tive outras lesões, mas essa foi a mais grave. Doutor Gustavo, pegando esse gancho, o que mudou
no diagnóstico, no manejo das entorses ligamentares, desde o início da carreira dele, por exemplo, até hoje? Vê que ele fez uma cirurgia, hoje necessariamente se faria? Teria-se 4, 5, 6 meses de recuperação? Como é que hoje a tecnologia está... Só complementando, né? Essa lesão eu tive em 1996. Foi a lesão. Tem um tempo, né? Então, assim, a entorse do tornozelo, na qual ocorrem as lesões dos ligamentos, igual o Washington falou, é a lesão mais comum no esporte, né? Tanto no futebol, quanto no vôlei, basquete. Então, o tornozelo ele sofre um pouco mesmo. Existem vários tipos de lesões ligamentares, Mônica. Então, é difícil eu cravar um tipo de tratamento específico, porque o tornozelo ele é circulado por diversos ligamentos diferentes. A entorse mais comum que a gente tem, que é a entorse que a gente chama de inversão, que é esse movimento aqui, ó, ele machuca um ligamento, que é o talo fibular anterior, que está aqui na frente, e o fíbulo calcâneo, são esses dois. Mas dependendo da gravidade da entorse, pode machucar os ligamentos da sindesmose, os ligamentos mediais, que é o deltoide. Foi esse que eu sofri, foi o contrário. Ele me pegou do lado de fora e aí foi para dentro do tornozelo. Um quadro mais atípico. Então, para você ver da variedade de lesões que a gente tem. Mudou demais isso, sabe? De 96 para cá, até conceitos anatômicos, o jeito que a gente entendia os ligamentos mudaram. Isso, inclusive, faz parte da minha tese de doutorado na Universidade de Medicina de Barcelona, que vou defender agora em março, na qual nós descobrimos, principalmente nos ligamentos do lado de fora, novas estruturas e novas conexões que impactam no diagnóstico e no tratamento dessas lesões. E parte da minha formação lá em Barcelona também, que eu fiz com o Dr. Jorge Vega, ele também trata muito atleta de futebol, da Arábia, etc. Ele desenvolveu, baseado nessas novas descobertas aí anatômicas, uma nova técnica cirúrgica baseada em uma técnica mais anatômica, totalmente artroscópica, que permite uma reabilitação mais rápida hoje. Então hoje eles operam mais cedo e o atleta volta mais rápido e isso evita as consequências futuras de uma entorse maltratada. A gente vê muito essa lesão no futebol, né, Washington? Tem. E é difícil ouvir alguém que operou uma lesão ligamentar do tornozelo. Porque a sua foi um pouco atípica, né? Que machucou os ligamentos de dentro. Foi de dentro. Porque geralmente as entorses machucam o ligamento de fora. E a gente vê direto. Entorse. E eu acho que no futebol, principalmente profissional, o atleta vale ouro, né? Então o tempo de que fica parado, etc. O que a gente via antigamente, eu acho que a tendência ainda vai ser mudada, ainda está em curso isso, é de tocar esse tipo de lesão. Tratamento só conservador, e vai indo até o limite dos atletas. Então a gente sabe que depois de uma lesão, o atleta ele pode desenvolver um quadro de instabilidade. Você teve uma entorse lá, machucou o ligamento lateral, e ele pode ter entorse de repetição, né? Ou então pode começar a ter outros problemas, como fratura por estresse da base do quinto metatarso. Que eu tive também essa fratura, né? Tive a fratura do quinto metatarso. Exatamente. Por exemplo, também lesões musculares. A gente vai falar aqui de um exemplo do Messi, né? O Messi, todo mundo vê as fotos daquele tornozelo frouxo. E eu não lembro o ano, mas ele teve várias lesões musculares e sempre era o mesmo grupo muscular, que é isquiotibial, musculatura posterior. Isso é relacionado com o tornozelo, com essa instabilidade ligamentar. Então, olha só que interessante. Os dribles e passes que ele tem a ver também. Isso aí vai variar um pouco se é atacante, se é defensor, se é meio campista. Outra coisa que a gente vê também em atleta de futebol profissional, né, falando mais dos profissionais aí, é queda de performance. Ele estava acostumado a fazer movimento de rotação e quando ele desenvolve esse quadro de instabilidade crônica, ele para de fazer algumas rotações, etc. Então, às vezes ele não vira o tornozelo, não tem dor, mas a performance cai. Até por defesa também, né? Exatamente. A pessoa fica receosa de fazer aquele dedo. Mas o fato é que o atleta profissional, os caras são fortes, né? Aqui, ó. Tá forte até hoje. Então eles são fortes, a musculatura é bem preparada. É difícil ele evoluir para a instabilidade crônica. A gente vê isso mais em atleta amador. Por isso que o futebolista ele é menos operado. E assim, Mônica, até só dar um complemento, o doutor dando essa explicação importante, porque você mostra o avanço da medicina agora, o avanço da medicina esportiva principalmente. Porque na época, quando tinha essas lesões, o que era o tratamento? Era só para essa lesão que aconteceu. Mas agora o doutor já explicou, porque uma lesão como essa pode afetar no músculo, pode afetar numa outra situação, descompassa o jogador, o atleta, que aí depois pode dar um problema em uma outra, ter um outro tipo de lesão. Naquela época não pensava nisso não pensava que poderia afetar o outro.
Era só trabalhar, teve essa lesão nesse local, é focado naquele local e pronto. Então hoje realmente esse avanço está sendo muito importante até para a vida do atleta, né? Exatamente. Aí, como o Neymar, por exemplo, né? O Neymar passou uma época que o chute não era bola, era só nele, haja lesão. Teve bastante. Talvez já pudesse, se tivesse havido uma tecnologia assim, ou uma visão mais integral da musculatura atlética, talvez já pudesse ter um tratamento. É difícil a gente, né, falar de um caso que a gente não tinha acesso a exame, etc. Mas o Neymar é um quadro clássico de um atleta que tem uma instabilidade ligamentar lateral, tanto que ele operou os ligamentos agora. Então ele estava aí pagando preço pelas consequências dessa instabilidade, com fratura por estresse, lesão muscular, etc. E acabou evoluindo para a cirurgia. Eu quero, antes de você falar da sua tese, o que quer dizer fratura por estresse? É diferente de uma fratura por um lance, choque, né? Um choque. Fratura por estresse é uma fratura por fadiga óssea, né? Aquele osso está recebendo uma sobrecarga, né? Seja por um desequilíbrio muscular, por uma lesão ligamentar, ou então um tipo de calçado errado, etc. Então aquele osso ele vai sofrendo uma sobrecarga, uma fadiga, e aí ele vai tendo essa inflamação óssea que pode virar alguns traços de fratura. Então é diferente, ele não sai do lugar e quebra a princípio, né? Desgasta. Exatamente, é mais uma inflamação ali, e depois essa inflamação ela pode evoluir, e aí sim ele começa a fraturar, é diferente da pancada, né? E a sua tese, que você falou de descoberta de novos... Então, a nossa tese lá em Barcelona é que a gente, aí vai ficar um pouco específico aqui para o público em geral, mas é interessante. A gente descobriu conexões entre esses dois ligamentos. Então, às vezes o paciente tinha uma lesão só de um ligamento, mas gerava uma instabilidade grande por causa dessas conexões. Então, hoje, os ligamentos laterais ele é um complexo só, né? Isso impactou diretamente no jeito que a gente trata, cirurgicamente falando, aí, essas lesões ligamentares. Nós estamos aqui conversando da clínica do Dr. Gustavo Nunes e estamos recebendo o Washington Coração Valente, que a gente vai saber por que o Coração Valente. Todo mundo sabe, né? Mas o nome dele é sempre bom. É esse. E eu quero lembrar que o site do Dr. Gustavo Nunes, onde você encontra absolutamente tudo de pé e tornozelo, você encontra o endereço bem aqui embaixo. E a gente vem para outro capítulo já com o Washington Coração Valente.